Gente, eu fico com a impressão de que a ditadura militar ela foi terrível para as pessoas brancas. Esse grupo de esquerda formado por pessoas brancas, universitárias, políticas, essa impressão não é um equívoco meu e é, infelizmente, um fato, porque há um apagamento histórico em relação a perceber qual foi o impacto da ditadura na vida das pessoas negras brasileiras. Esse apagamento histórico contribuiu para enraizar essa visão de que somente militantes organizados, brancos, foram alvo da violência política. E a violência do Estado contra os outros grupos sociais acabou ficando invisibilizada. De acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, deixa eu ler aqui, 434 pessoas foram mortas ou desaparecidas por motivos políticos entre 64 e 1985. Porém, este mesmo documento afirma que ao menos 8.000 indígenas foram mortos em massacres, remoções forçadas e torturas neste período. Os números não batem, como a gente pode ver, isso tudo no mesmo relatório. E a historiografia brasileira, ela também acabou construindo essa narrativa que deixou à margem, a maioria do povo brasileiro, essa maioria que foi minorizada, como sempre, na historiografia. Mas, afinal, qual foi o impacto da ditadura militar na vida dos negros brasileiros? A gente tem uma lista, para enumerar o que era o método de ações deles, Guerra ideológica, vigilância, exílios, cassações, perseguições, prisões, remoções em favelas, tortura, assassinatos, omissões no enfrentamento aos grupos de extermínio, como os esquadrões da morte. Enfim, esse vídeo vai ser bloqueado pelo Instagram de tanta coisa terrível que eu falei aqui agora. Sem falar nos desaparecimentos forçados, muitos sequer entraram nessa lista de desaparecidos políticos. O silenciamento do debate sobre desigualdade racial, sobre racismo. Vale lembrar duas coisas. Em 1970, o censo organizado pelos militares tirou a categoria raça. E vale lembrar também que nesse período os militares, eles fortalecem a ideologia do mito da democracia racial, porque era um dos seus eixos de integração nacional, que vivemos em um país onde as três raças miscigenaram e vivem em harmonia, e é também uma ideia vendida para o exterior, de que somos um país, ao contrário da África do Sul e dos Estados Unidos, que viviam em conflitos raciais, mas enquanto isso, os cidadãos negros são tratados como cidadãos de segunda classe, até abaixo disso. Uma terceira coisa interessante é que o SNI, ele, em seus dossiês de vigilância, onde eles relatam ali os ativistas negros, e ali eles acusavam os próprios negros de racismo, diziam que eles estavam exportando os conflitos raciais, por exemplo, dos Estados Unidos. O Pantera Negra era um movimento que causava também desconforto para a elite branca, então tinha-se medo de que os comunistas estavam criando ou estimulando os conflitos raciais. Mal sabiam eles, na verdade, que para os comunistas, a questão racial e a questão de gênero estavam abaixo da luta de classes. Então, eles nem se esquentavam com isso. E a esquerda brasileira, naquela época, estava muito mais focada no combate à ditadura militar, então nem pautava a questão racial. Houve resistência e enfrentamento à ditadura militar pelos militantes negros e negras. Abadias Nascimento, a historiadora Beatriz Nascimento, junto com outros nomes que eram dos principais da intelectualidade negra
brasileira, como a Lélia Gonzalez, o Joel Rufino, o Milton Santos, o Alberto Guerreiro Ramos, a Zélia Amador de Deus, o Luiz Alberto Silva Santos. Eles foram vigiados, foram perseguidos, exilados. Nessa mesma época, há um movimento Black Rio, que reunia milhares de pessoas em bailes de música soul nos subúrbios cariocas, né? E esse movimento cultural foi classificado até como subversivo, uma ameaça à segurança nacional, porque os militares entendiam que ali havia influência dos Panteras Negras. Os militares perseguiram até os organizadores do evento. Dolph Law, que era um dos responsáveis pela equipe de som Soul Grand Prix, ele chegou a ser sequestrado, com direito a capuz e tudo, ficar preso em um lugar que ele nem sabia, nem viu o caminho de como chegou lá. Enfim, o Centro de Informações do Exército chegou até a identificar o cantor Tony Tornado, que em 70 tinha ganhado uma dessas competições musicais da época, e ele foi taxado, tá, como um cara que estava importando o movimento Black Power norte-americano e que estava criando esse conflito racial. Essa década de 70, durante a ditadura militar, ganha destaque muito o movimento negro, né? Você tem a fundação do Movimento Negro Unificado em São Paulo, com aquele evento ali na escadaria do Teatro Municipal. Você tem em Salvador a fundação do Bloco Leaie, que vem com uma proposta de usar o carnaval, um momento festivo, também como um protesto contra o racismo, né? O bloco foi obsessivamente e opressivamente vigiado de perto, né, pela polícia. Enfim, havia muita perseguição e repressão motivada pelo racismo. Essa mesma década, a gente tem uma exposição chocante, que é a foto do jornalista Luiz Morier, intitulada Todos Negros, que flagra o modo como a PM do Rio prendeu esses 7 trabalhadores, né? A forma como eles estão retidos ali, acorrentados, lembra muito a época da escravidão. E depois se descobriu que esses caras são 7 trabalhadores, moradores da favela que tem ali próximo à estrada Grajaú-Jacarepaguá. Todos, inclusive, estavam com carteira de trabalho no momento da prisão. Essa era a repressão racista da época, que não mudou muito, né? A gente tem também o caso do Esmeraldo Tarquino, que foi o primeiro prefeito negro da história da cidade de Santos. E mesmo sendo eleito democraticamente, né, logo após o golpe civil-militar, o Tarquino ele faz um discurso em relação à democracia. E o general não gostou disso e fala assim, se no Brasil não tivesse democracia, abre aspas, um preto comunista que nem você não seria deputado. Vai para a Rússia lavar latrina lá, que é o seu lugar. Assim, gentilmente ele falou isso, o general. O discurso de Tarquínio foi a justificativa para que ele sofresse uma cassação, né? E Tarquínio ficou sem seus direitos políticos por 10 anos. Houve também o assassinato de um trabalhador negro, Robson Silveira da Luz, que morreu em decorrência da tortura sofrida por policiais em uma delegacia em Guaianazes. A gente fica focada muito ali na década de 1960, como o auge da violência do Estado, mas essa violência me parece muito que foi uma coisa assim, a branquitude perdeu seu espaço de expressão, principalmente a branquitude, né, ligada à esquerda, que perde seu espaço de expressão, é censurada, sofre a violência do Estado, por essa ela não esperava, afinal de contas, essa classe média para cima, o Estado governa para ela, né? Então ela de repente está sofrendo repressão desse Estado, que antes era ali sua parceira. Mas a gente vê que a violência ela se perpetua e segue até hoje, com a polícia militar herdando essa cultura de tortura e racismo como um atributo institucional, principalmente em relação à população negra.
Eu gosto de dividir em 3 períodos esse combate, essa frente de luta contra a ditadura militar no Brasil. A década de 60, logo os 5 primeiros anos ali da ditadura, com a esquerda branca, classe média, mas aí ela sai enfraquecida. Aí na década de 70 você tem um movimento negro que reage, eu não estou dizendo só do movimento negro unificado, mas militantes negros, né, se posicionando. E, enfim, com uma repressão também fortíssima. E na década de 80, a Frente dos Trabalhadores entra em cena os metalúrgicos do ABC e que detona, enfim, para acabar de vez com os últimos aparelhos que ainda mantinham a ditadura viva, né? Que é a elite financeira, a elite industrial. E mesmo com o fim da ditadura, o racismo, ele sai disso ainda mais fortalecido. Há nesse período pós-ditadura o que os historiadores chamam de redemocratização. Então há ainda aquela forte perfume de mito da democracia racial no ar. Estamos redemocratizando, não vamos entrar em conflitos agora. Mesmo assim, há de forma bem impactante 2 discursos na Assembleia Constituinte. O primeiro, da Benedita da Silva, é um discurso de julho de 87, onde ela fala sobre desigualdade, né, racial. E o Ailton Krenak, no mesmo ano, só que em setembro, ele discursa na mesma Assembleia Constituinte e fala sobre a questão dos povos indígenas e dos seus territórios. Para você ter uma ideia de como essa lógica racista ainda permanece, enfim, há vários exemplos por aí, mas eu vou citar 2 falas de 2 pessoas que tiveram cargos importantíssimos aqui no país, que foi o vice-presidente da República em 2020, o Hamilton Mourão. Ele diz o seguinte, abre aspas: "Para mim, no Brasil não existe racismo, isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil", fecha aspas. O ex-presidente Bolsonaro também tem uma fala bem polêmica, né, que ele gosta. Abre aspas: "Com toda certeza o índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós", fecha aspas. São pensamentos racistas ainda compartilhados porque se acredita nessas merdas, né? E esses caras, eles são herdeiros de uma formação militar. Então a instituição, ela ainda não deu-se uma repaginada, né? E não é à toa que as ideias de que o Brasil é um país sem racismo, em que os movimentos sociais só poderiam estar a serviço das potências estrangeiras, né, que o Mourão, Bolsonaro e Helena acreditam na cabeça deles, são idênticas àquelas encontradas no relatório de 1970. E como sabemos, não houve no Brasil uma justiça de transição. As Forças Armadas, elas não foram julgadas, nem sofreu qualquer processo de justiçamento. Justiçamento é cruel demais, eu sei, cheira a ilegalidade, mas que foi o que eles fizeram, né? Mas assim, eles não tiveram nenhuma punição pelos crimes que eles cometeram durante o período da ditadura. Nada, né? Ninguém vai pro xilindró, ninguém é julgado, ninguém é cancelado pelos crimes hediondos de tortura, estupro, assassinato. Fica tudo por isso mesmo. Então a sensação de impunidade é uma herança que colabora ainda mais para a manutenção do racismo e para que racistas não se veem como criminosos, porque eles saem impunes até hoje.